iniciar de novo. E lá vamos nós. Lá vamos nós. Número 1. O que foi que nós vimos na semana passada? Nós vimos os algoritmos que acabam expandindo o máximo que podem atrás de uma resolução, e nós chamamos esses algoritmos de busca em profundidade, DFS, de Deep First Search. Sim, senhor. Nós afundamos na árvore de probabilidades, de busca de combinações, antes de voltar para a próxima interação. Tá? Hoje nós vamos ver o BFS. Esse B vem do inglês largura, diferente do nosso width, que também é um tipo de largura, só que esse daqui, breadth. Seria uma largura no sentido de dimensional, né? O contrário de aprofundar-se seria a largura de engenharia, a largura de ciências, de geologia, tá? Então, onde é que esse algoritmo ele é necessário? Quando eu preciso a cada passo ficar equidistante do passo inicial. E aí vocês podem ver no problema do Rotten Oranges, as laranjas apodrecidas. Isso daqui seria o equivalente à queimada para o DFS. Então vamos aqui olhar para a pergunta. A pergunta é, deixa eu bater uma foto e ir para lá. A cada minuto, as laranjas, espera que esse negócio aqui está no meio. A cada minuto, desenho, imaginando que uma laranja está podre, a cada interação, as laranjas próximas a ela vão apodrecer. Essa é a ideia. Então, se essa daqui estiver podre no minuto 1, deixa eu botar aqui um azulzinho. Se essa daqui estiver podre no minuto 1, no minuto 2, quem estará podre? Todos os que estão ao lado desse. Então seria essa daqui e essa daqui, estarão podres no minuto 2. E no minuto 3, essa daqui e essa daqui. No minuto 4, essa daqui. No minuto 5, essa daqui. Então eu preciso de 5 minutos para apodrecer tudo. Se por acaso eu tivesse começado do meio, quantos minutos eu precisaria para apodrecer tudo? Rapaz, é quase uma coisa zumbi, né? 1 minuto para apodrecer uma laranja, um negócio meio zumbi aqui, né? Então, imaginando aqui que eu começo a doença pela laranja do meio. Ó, chega a fazer um buraco a laranja. Precisa de quantos minutos para estragar tudo? No minuto 0, ou seja, o ponto de partida é essa doença aqui. No minuto 1, pegou todo mundo que está do lado dela. Então seria essa daqui, minuto 1, minuto 1, minuto 1. No minuto 2, todo mundo que está perto do minuto 1. Ou seja, esse. Então, 2 minutos estragou tudo. 2 minutos estragou tudo. Então, se nós tivermos alguma estratégia diferente da queimada, porque na queimada eu não controlava para onde a minha expansão ia. Eu poderia, por exemplo, começar daqui, aí fazer esse, voltar na recursão e fazer esse, eu volto, faço esse, pronto. Isso daqui seria uma possibilidade de interação se eu estivesse fazendo a queimada. Ou eu poderia, por exemplo, começar esse daqui, aí volta, tem vizinhos? Não, volta, tem vizinho sim, volta, que é diferente. Então, como é que eu vou fazer para processar isso daqui em camadas?
E aí a gente vai usar um termo de profundidade. Profundidade vai ser cada nível que eu me afasto do meu ponto inicial. Então, se você imaginar isso daqui como sendo uma árvore, esse ponto aqui vai ser o ponto 1, tá bom? O ponto 1. Quem está ligado no ponto 1? Posso dizer que é essa daqui, 2 e 3. 2 e 3. E agora eu tenho que processar o 2. Quem está ligado no 2? Esse daqui, né? Esse daqui está ligado no 2, vai ser o 4. E quem é que está ligado no 3? O 5. E agora quem é que eu tenho que processar? O 4 e o 5. Quem está ligado no 4? O 6. E quem está ligado no 5? Ninguém. Há mais alguém ligado no 4? Não, mas eu tenho uma pessoa ligada no 6, que é o 7. Por que a gente chama isso daqui de busca em profundidade? Porque eu estou vendo um nível por vez. Primeiro 1, depois o 2 e o 3, depois o 4 e o 5, depois o 6, depois o 7. E a gente pode imaginar ou enxergar cada um desses níveis como um nível de profundidade. Ó. Nível 0, nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4. É isso mesmo? 0, 1, 2, 3 e 4. Minuto 2, minuto 3, minuto 4. Tudo bem? Qual algoritmo que eu vou utilizar para fazer isso? O mesmo que a gente já viu anteriormente. Só que ao invés de utilizar uma pilha, agora eu vou obrigatoriamente utilizar uma fila. E aí é fácil de enxergar. Então, vou criar aqui a minha filinha. E aí eu vou iniciar o algoritmo. Eu joguei o 1 aqui para dentro. O 1 vai, cai aqui, e aí eu coloco aqui por cima e retiro por aqui por baixo. Ok, quem é que eu tenho que processar? O 1. Quem é vizinho do 1? É o 2 e o 3. Então eu vou empilhar o 2 e vou empilhar o 3. Processei o 1. O que é que eu faço? Eu tiro o 1. Quem é que vai ser processado agora? O 2. Quem são os vizinhos do 2? Seria o 4 e seria o 5. Então eu marco dizendo que visitei o 4 e marco dizendo que visitei o 5. Acabei de processar o 2. Quem é que eu tenho que processar agora? 3. Tem alguém para ser visitado no 3? Não, não tem nenhum vizinho. Então tchau para o 3. Quem é o próximo? 4. 4 tem alguém para ser visitado? Tem. Então eu vou colocar que vai ser o 6. Adiciono o 6 tanto na lista de visitados quanto na pilha para ser processado. Então acabou o 4. Eu fico imaginando como é que eu faria isso se fosse um pincel. Não dava para fazer, né? Se fosse um pincel na lousa. Eu tenho que ficar o tempo todo apagando e não sei o que. Ok, quem é que eu tenho que processar agora? 5. 5 tem alguém para ser adicionado? Não. Então agora eu tenho que processar o 6. 6 tem alguém para ser adicionado? Sim. É o 7. Processei o 6. E agora eu tenho o 7. 7 não tem mais ninguém. Acabou o algoritmo porque a pilha está vazia. Pilha vazia, acabou o algoritmo. Só que aí a gente não responde a pergunta. Assim, eu poderia fazer várias perguntas usando esse algoritmo. Uma delas seria: qual o caminho que eu utilizei para chegar até o 7? Outra, eu poderia perguntar: qual o nível, a altura, a profundidade do 7? Seja bem-vinda, meu bem. Qual é a profundidade do 7? Então, sim, eu poderia fazer várias perguntas. A que ele faz aqui, que é a mais simples, é: qual a profundidade que eu tive que andar, ou quantos passos eu tive que fazer para chegar até o 7?
quantos passos é a profundidade. Então, a gente poderia resolver isso guardando, associado ao número que eu estou colocando aqui, a profundidade. Então, eu poderia resolver guardando, seja aqui ou seja em algum outro lugar, a profundidade. Então, não queria botar aqui na pilha, não. Eu podia criar um mapa aqui, ó. Podia criar um mapa de posição inteiro. Então, todas as vezes que eu quisesse anotar a profundidade de um elemento, eu jogava ele nesse mapa. Então, por exemplo, acabei de processar o 1. O 1 vai ser jogado dentro da fila para ser processado. Como o 1 é o ponto de partida, eu vou dizer que o 1 tem profundidade 0. Quem são os vizinhos do 1? O 2 e o 3. Coloquei o 2 e coloquei o 3 para serem processados. Aí eu adiciono eles no mapa de profundidade. Qual é a profundidade do 2? Por quê? Porque quem está adicionando ele é o 1. E qual é a profundidade do 1? 0. E qual é a profundidade do 3? 1. Porque quem está adicionando ele é o 1. E o 1 tem profundidade 0. E aí a gente continuaria o nosso algoritmo aqui. Agora, o 2 tem alguém para adicionar? Tem. O 2, no caso, vai adicionar esse daqui que é o 4. Qual vai ser a profundidade do 4? Eu adiciono ele na fila para ser processados e adiciono ele no mapa de profundidade. 4 vai ter que profundidade? 2. Por quê? Porque é o 2 que está adicionando ele e o 2 tem profundidade 1. Então, toda vez que eu adiciono alguém na fila, eu salvo a profundidade dela. Ó, como quem está adicionando é o 2 e o 2 tem profundidade 1, o 4 vai ter profundidade 2. Ops, também tem o 5. O 5 vai ter profundidade 2 também. Então eu boto o 5 aqui e salvo dizendo que o 5 tem profundidade 2 também. E assim a gente vai processando todos os elementos e salvando a profundidade deles. Tudo bem? Ok? Então eu poderia guardar qualquer informação aqui em anotações auxiliares. Exemplo, eu poderia guardar quem foi que me inseriu na pilha. Olha, uma outra coisa muito útil que eu poderia anotar. Aqui eu estou anotando só a minha profundidade, mas eu poderia anotar quem foi que me inseriu na pilha. Quem me inseriu na pilha seria que tipo de informação? Seria um mapa de posição para posição. Eu, elemento 4, foi inserido pelo elemento 2. Por que isso daqui seria útil? Seria útil se eu chegar, por exemplo, se eu perguntasse para o 7 aqui: ei, 7, quem foi que te inseriu? Basta perguntar. Ué, nesse mapa de quem foi que me inseriu, né? Quem vem antes de mim, eu sei que foi o 6. E se eu perguntar para o mesmo mapa, quem te inseriu o 6? Ele vai dizer que foi o 5. E se eu perguntar quem te inseriu o 5? Ele vai dizer que foi o 2. E se eu perguntar quem te inseriu o 2? Ele vai dizer que foi o 1. Então eu tenho como voltar no meu caminho através dessas anotações auxiliares aqui. Então, dependendo do problema que eu for resolver, eu vou ter que fazer anotações auxiliares que me ajudem a gerar a construção final. Tudo bem? Então, como o algoritmo é muito parecido com os outros que a gente já viu, não vou fazer ele do zero, vou só abrir ele pronto aqui. Base, aqui é o... eu não tenho não esse algoritmo. Tenho? Não, é o... Qual é o nome do Laranjas? Não, mas eu acho que é só remoto, né? Não é local, é só remoto? É no site. Ah, tá. Só remoto, é no site. Então bora tentar fazer no site.
Vamos tentar fazer direto aqui no site, bora. A questão é que eu vou precisar de uma... A coisa chata do Go é essa, é a coisa chata que eu acho. A gente vai precisar de uma fila, e nós não temos fila, nós não temos lista dupla, e a lista dupla que tem é uma porcaria. Lista dupla que tem é uma porcaria. Vou fazer não, estou com preguiça. Estou com preguiça. Sabe um outro exercício que é, pelo menos que ele já está formatado lá no TKO, que é o da distância. É o mesmo exercício dos tomates, só que com a pergunta diferente, que é lá a pergunta para achar a menor distância. Eu vou fazer, que aí pelo menos ele já está lá formatado, e lá eu sei que eu já tenho uma lista. To at the ghost, CD base, distância é a menor distância, né? Code region. É essa daqui mesmo, ó. É a mesma não é a distância. Qual é o do labirinto? Caminho. Ok. É o mesmo problema, só que com uma pergunta ligeiramente diferente. Vocês vão interpretar agora. O caminho, já vem até o algoritmo aqui, é muito fácil, né? Caminho, ele é a seguinte pergunta. É a mesma pergunta das laranjas, só que com a carinha diferente, ó. Isso daqui é o que a gente chama de algoritmo de pathfinding, ou encontrar o caminho. A diferença é que, em relação ao labirinto normal, esse daqui não é um labirinto perfeito. Então você pode ter mais de um caminho para chegar no destino. Por exemplo, eu posso ir da origem para o destino, do início para o fim, vindo por aqui, ou posso ir do início para o fim, vindo por aqui. Tem essas duas opções. Ou poderia também vir por aqui. Tá vendo? Eu tenho essas três opções para ir do início para o destino. Se você disparasse uma recursão normal, com busca em profundidade, você não teria como controlar que ela escolhesse a opção mais curta, porque ele ia aleatoriamente para qualquer caminho e ele poderia encontrar qualquer uma das três. Então, para garantir que você vai escolher o melhor caminho, você vai ter que aprofundar a tua busca em camadas. Então, vamos lá. Partindo do início, que é nível 0, quem é que eu insiro no meu algoritmo de busca? Os vizinhos do início, que seriam quem? Esse cara aqui e esse cara aqui. É o nível 1 da inserção. O início foi processado e agora eu vou para os caras que estão no nível 1. Quem é que eles vão inserir? Esse daqui e esse daqui. São nível 2. Aí quando esses caras forem processados, quem é que eles vão inserir? Esse e esse, que são nível 3. E aí no próximo, esse e esses dois vão ser o nível 4. Esse e esses dois aqui serão nível 5. Esse e esse daqui serão nível 6, e quando eu estiver no nível 7 de profundidade, eu vou ter chegado no destino. Então, é o algoritmo dos tomates, só que ao invés de pensar em tomates, eu vou pensar em espaços em branco. E aqui eu tenho um ponto de parada. Qual era o ponto de parada nos tomates? Quando não tiver mais tomate para queimar, né? Quando o algoritmo não encontrar mais ninguém para adicionar na fila. O ponto de parada aqui é diferente. Mesmo que eu ainda tenha elementos para processar, na hora que eu inserir na fila, na hora que eu chegar no elemento que é o meu final, eu posso parar a busca. Só que aí eu chego no segundo problema. Eu inseri uma carrada de pontos. A minha fila,
atualmente ela ainda está toda preenchida, com vários elementos que precisam ser processados. Só que o elemento que eu acabei de inserir, né, é o elemento alvo. E o que ele quer saber é qual é o caminho de volta. Como é que eu faço para voltar até o início? Armazenando quem foi que me inseriu. Lembra que eu podia fazer vários armazenamentos? Podia armazenar, anotar a profundidade que ele está e podia armazenar quem inseriu ele. Então basta eu perguntar para esse cara: ei, quem inseriu você? Aí ele vai dizer: foi esse. E quem inseriu você? Foi esse. Quem inseriu você? Foi esse. Quem inseriu você? Quem inseriu você? Quem inseriu você? E eu consigo fazer um loop até voltar para o início só perguntando quem me inseriu, quem me inseriu, quem me inseriu. Os códigos, eles são praticamente iguais aos códigos que a gente já tinha de DFS. Então, se eu olhasse aqui para a carinha do código, code src/go, os códigos são iguais, ó. Eu tenho posição, eu tenho pegar os vizinhos, saber se está dentro da matriz ou não. E ó, aqui a minha busca, como é igual à busca normal. Ao invés de fazer uma fila, eu estou fazendo uma pilha, eu estou fazendo aqui uma fila. E a fila é aquela mesma estrutura de lista, só que com template que a gente utilizou. Vocês usaram uma lista dupla, não foi da outra vez? Pronto, seria a mesma cor da lista dupla. Só que ao invés de inserir no fim e remover do fim, eu insiro do fim e removo do começo. Uma lista dupla normal. E olha como o algoritmo é simples, ó. Preciso marcar quem eu visitei, mapa de visitados, que nem os outros. Só que como eu preciso voltar no caminho, eu sempre vou anotar quem foi que me inseriu, ou seja, quem estava antes de mim. Então, mesmo código, ó, enquanto a pilha não estiver vazia, pego o cara do topo, verifico se ele é o final. Se ele é o final, acabou o código. Se não, mesmo loop de sempre, ó. Pego todos os elementos que estão lá, pego todos os elementos que são vizinhos dele. Se eles não foram visitados e não forem parede, eu adiciono ele na lista de visitados, aviso quem foi que inseriu ele e empilho ele. Mesmo algoritmo de sempre. Vou adicionando ele tanto na lista de visitados, só que como aqui eu preciso saber quem foi que inseriu ele para voltar, eu faço essas duas adições. Isso é um algoritmo de busca em largura. A mesma coisa que a gente tinha, só que inserindo no fim e removendo do começo. Se eu tivesse uma estrutura de pilha, né, como no Python ou C++, seria um enqueue, ou seja, inserir, e um dequeue, retirar. Inserir e retirar da pilha. E aí, cada um dos algoritmos de busca em largura, como vai fazer às vezes uma pergunta ligeiramente diferente, você vai ter que fazer alguma adaptaçãozinha. Esse daqui, por exemplo, queria que você marcasse de pontinho todos os locais que vão do início ao destino. Então aqui eu poderia dizer, olha, começando no fim, pegue o elemento que está antes dele. Aí eu pego o elemento, marco como pontinho e faço esse loop enquanto eu não chegar no começo. Então eu vou perguntando, quem está antes de você? Ele diz fulano. Aí eu marco de pontinho. Quem está antes de você? Fulano. Aí eu marco de pontinho. Quem está antes de você? Fulano. Eu marco de pontinho. Até que eu chegue no início. Quando eu chegar no início, acabou o loop. Então, os algoritmos de busca em largura, eles vão ter essas duas etapas. Ele não é um algoritmo de recursão, porque o de recursão acaba sendo sempre um busca em profundidade. Então, eu tenho que entender que eu tenho que entender esse processo de pegar o de recursão e transformar numa estrutura, que eu faço as anotações e percorro, e aí a minha estrutura muda para, ao invés de ser uma estrutura de pilha, onde eu boto no fim e removo no fim, ser uma estrutura de fila. E fim, o que a gente teria para ver de busca em profundidade e busca em largura é isso. Ai, meu olho. Beleza? Vamos aqui agora. Eu vejo que o lance
do backtracking ficou confuso, então eu vou fazer um outro código com vocês agora. Por que que isso daqui não é um algoritmo de retrocesso? Esse problema aqui. Por que que isso não é um algoritmo de retrocesso? Porque esse algoritmo ele vai expandindo e ele chega onde queria. No algoritmo de retrocesso, eu teria que ficar fazendo isso. Vai por um canto, não dá certo, volta, vai pelo outro, não dá certo, volta. Aí eu começo por aqui e vou. Eu acabo percorrendo o mesmo trecho ou o mesmo espaço de solução múltiplas vezes para tentar chegar numa resposta. Vocês que já fizeram um Sudoku, você já viu como é que é, né? Você tem lá a opção com os quadradinhos e aí você pensa, rapaz, eu vou botar o 1 aqui. Aí você tenta e chega numa situação que é impossível colocar alguma coisa aqui. Aí o que é que você faz? Você volta e diz, não pode ser 1. Aqui poderia ser 1 ou 2, então eu vou tentar com 2. Aí você chega aqui, você tinha, sei lá, aqui para colocar lá 1, 2 ou 5. Aí você tenta com 2, deu ruim, isso daqui ficou impossível. E aí você volta e diz, rapaz, se eu tentei com 1 e com 2 não deu certo, com certeza tem que ser o 5, porque só tinha essas 3 opções, Sudoku é assim, tá certo? Então, na ideia do Sudoku, ou na distância, ou aquele do palavras cruzadas, todos me obrigam a ficar revisitando ou tentando várias vezes a mesma ideia. O mais simples dele seria um probleminha chamado subset sum. Um algoritmozinho clássico de soma de subconjuntos. Aí eu adicionei ele, para a gente poder fazer hoje, adicionei ele lá no TKO. A pergunta é a seguinte: se você tem um vetor com números 1, 9, 5, 3, 12. Esse daqui é o teu vetor. E como ficou ruim de amarelo? Eu tenho como trocar tudo para a mesma cor, apertando assim? Ah, que legal. Que eu tinha tentado fazer isso não. Muito melhor. E se eu te perguntasse, existe alguma combinação de números que somados dê tanto? Exemplo, tem alguma combinação de números que somado dê 14? Tem. Aí você achou. O que foi que você achou? Quais os valores que você vai ter que inserir na soma? O 1, o que mais? Para dar 14. O 3 e o 9, não foi isso não? Não. 1 mais 3 mais 9 não dá 14. Cadê? Vocês disseram que tinha um que dava 14? Ah, 9 e 5. Então, você vai ter que inserir ou seja, inserir o 1, falso. Inserir o 9, true. Inserir o 5, true, dá 14. Na hora que você deu 14, você não precisa procurar do resto. Será que tem alguma combinação que dê 13? 9 mais 1 mais 3. 13. E quantas combinações dão 13? Pergunta diferente, né? 2. É fácil fazer com 5 elementos. Se eu te desse agora 100 elementos. Então, o que é o algoritmo que faz isso? Se você imaginar, as opções são simples. Diferente de um Sudoku que você vai ter 10 opções para cada casinha, aqui você só tem 2 opções para cada casinha. O que são? Ou eu insiro esse número, ou eu não insiro esse número. Só isso. Entendeu? Então, para encontrar que você encontrou que para a tua soma dar 15, você conseguiu inserindo esse número, verdade, inserindo esse número e inserindo esse número. Isso foi uma solução. Falso, falso. Alguma outra opção que dá 15, qual seria? Tem mais alguma que dá 15? Sim. Não insere esse, não insere esse, não insere esse,
e insere esses dois, também dá 15, concorda? Mais algum aqui dá 15? Não, né? Então, como seria um algoritmo para a gente resolver isso? A gente vai tentar assim, ó. A gente poderia tentar todas as combinações de todos os elementos. Então, eu faria um for para cada um desses. For para esse, for para esse, for para esse, for para esse, for para esse. E cada um dos elementos ia testar duas opções. Isso é a força bruta completa. Só que, primeiro, você começa a perceber que se todos eles fossem inteiros, positivos, uma hora eu ia estourar a soma, sim ou não? Sim. Então, se eu tentasse esse, mais esse, dava 15. Ok, mas se eu tivesse outras opções, eu não inseriria esse, na hora que eu fizesse esse daqui ia estourar. A ideia do backtracking é justamente como é que eu construo uma solução que na hora que eu chegar num caso que estoura, ou seja, na hora que eu achar um caso que é impossível continuar, eu volto. É a mesma coisa dos múltiplos for. É for. Só que eu tenho uma forma de voltar quando aquilo ali dá ruim. Eu vou testar todos os casos. Só que na hora que um desses casos chega numa situação impossível, seja, por exemplo, encontrar a menor saída, ou fazer lá a subsoma, ou chegar lá no Sudoku e eu não tenho mais. Por exemplo, no Sudoku, o meu objetivo é preencher tudo. Se eu não tenho mais opção para colocar aqui para preencher, eu retorno. No caso aqui, é chegar no resultado que é uma soma. Se estourou a soma, eu retorno. Eu não preciso nem chegar até o final do vetor. Bastou estourar a soma que eu retorno. Então, vamos ver aqui como é que seria a cara desse algoritmo aqui. Eu vou precisar chegar no meu objetivo. Meu objetivo é a pergunta. Pessoal, eu quero saber. Às vezes, eu sou assim muito desconfiado quando. Normalmente, duas coisas me geram desconfiança. Quando muita gente começa a faltar, ou quando aparentemente muita gente está desatenta. Eu sei que as pessoas vão em níveis de atenção diferentes. Tem pessoas que conseguem prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo, mas quando eu dou a aula todinha e a pessoa sequer olha para a lousa durante a aula todinha, na minha cabeça eu fico encucado. Será que ele está aqui mesmo ou não está aqui? Então, as pessoas são diferentes. E aí eu fico pensando, rapaz, eu podia voltar a fazer prova em papel. Honestamente, sabia? Então, provavelmente, uma prova bem simples em papel, só para saber dos que ainda estão na disciplina, dos que não estão. Que estão acompanhando, não precisa ser rigoroso, eu nem vou olhar ponto e vírgula, eu quero saber minimamente se você conseguiu acompanhar o que estava sendo proposto, porque eu penso, caramba, eu gastei quase 4 aulas para falar desse assunto. Eu entendo que o processo avaliativo sempre é burlável, sempre dá para você usar o GPT, fingir que fez, copiar parcialmente, mas eu vejo que é quase uma tendência entre todos os professores a gente voltar para o papel. Assim, ó, um detalhezinho. O que é um saco, sim ou não? É um porre. Eu não sei como que comparar, então. É um porre ter que fazer papel. Mas vamos lá, foca aqui no que a gente está fazendo. Ok? Nesses casos aqui, a gente vai fazer uma recursão normal. Qual é o caso? A pergunta vai ser só: existe alguma composição de elementos que resolva o problema? Só isso. Eu não quero saber quais são, eu não quero saber quantos são, a pergunta é a mais simples. Existe algum caso que resolve o problema? Então, em cada casinha, você vai ter que tentar resolver inserindo o elemento, né, colocando o elemento, ou vai tentar fazer sem inserir o elemento. Ou insere, ou não insere. Caso bem simples. E aí, quando eu chegar aqui nesse elemento, o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar inserindo e eu vou tentar sem inserir. Quando eu chegar aqui, eu vou tentar inserindo e eu vou tentar sem inserir. Quando é que eu chego numa situação impossível?
quando na hora que eu somar o elemento, o bicho estourou. Isso é uma situação impossível. Então, se por acaso eu chegar aqui somando 5 e ele estourou, o que é que eu vou ter que dizer? Olha, tenta mudar alguma coisa. Imagina aqui, ó, eu estou nessa situação. Inseri o primeiro, não inseri o segundo e inseri o terceiro. Aí eu cheguei bem aqui e eu estourei. Então, o que é que eu tenho que dizer? Ó, não consegui resolver o problema. Então, o 5 que tinha tentado resolver inserindo, vai tentar resolver agora como? Sem inserir. Ele vai dizer, rapaz, então se não deu certo inserindo 5, eu vou tentar sem inserir o 5. Aí eu chamo a recursão. E aí, por algum motivo, o 3 acabou dizendo, ei, não consegui resolver o problema. Então, o que é que o 5 vai ter que dizer para quem chamou ele? Ó, eu não consegui resolver o problema com a configuração que você me deu. O que é que o 9 vai ter que dizer para quem chamou ele? Eu não consegui resolver o problema com a configuração que você me deu. E o que é que 1 vai fazer? Vai mudar. Ele tentou inserindo 1, agora ele vai refazer tudo de novo como sem inserir o 1. Ele faz todas. É um for, dentro de um for, dentro de um for. Só que esse for acaba na hora que eu chego no caso impossível. Isso é o backtracking. Entendeu? No caso do Sudoku, imagina que aqui esse cara tem, ó, eu vou mudar o problema, um problema parecido, mas igual. Se ao invés de uma lista de números, eu te desse o seguinte, várias opções, ó. Aqui eu tenho 3 elementos, 3, 1 e 4, aqui você vai ter 10, 2 e 9, aqui você vai ter 5, 6 e 3, aqui você vai ter 4, 2 e 15. Eu quero que você, escolhendo um elemento de cada coluna, verifique se eu consigo bater uma soma X. É o mesmo problema? Antes as opções que você tinha era, eu escolho esse cara ou eu não escolho esse cara. Agora qual é a restrição? Obrigatório escolher um, mas no fundo é o mesmo problema. Porque antes você podia escolher esse cara ou não escolher esse cara. Agora você vai escolher um deles e passa para o próximo. Aí ele vai escolher um e passa para o próximo. Aí ele vai escolher um, estourou. Aí o que é que ele faz? Então escolhe o outro. E vai. Ele, não deu certo não. Então escolhe o outro. Aí passa, tentou esse, não deu certo não. Aí quando esse cara avisa que não deu certo, aí o que é que ele faz? Se eu estava no 3, agora eu vou para o 1. E aí ele chama, rapaz, eu vou tentar com 10. E chama, aí rapaz, eu vou tentar com 5. Aí chama, e diz, não deu certo, não deu certo, não deu certo. Com 5 não deu, então eu tento com 6. Não deu certo, não deu certo, não deu certo. Então agora eu tento com 3. Aí diz, não deu certo. Agora o que é que eu faço? Eu tento por 2. Chamo de novo. Então ele sai sempre entrando em todas as possibilidades. A diferença é que quando eu chego no caso impossível, eu retorno. Mesma coisa do Sudoku. Porque quando eu faço uma escolha, a diferença do Sudoku é que quando eu faço uma escolha para cá, eu tenho que recalcular as escolhas da frente. Porque se eu escolhi o 3 para essa posição, talvez o 3 que estava disponível para cá não está mais. Então eu tenho sempre que recalcular quais as opções disponíveis para a próxima casa. Recalcula as opções disponíveis para a próxima casa, tenta a recursão em todas elas. Recalcula as opções disponíveis para a casa, tenta a recursão em todas elas. Mas é o mesmo problema. Mesmo problema. Então, vamos ver aqui. Eu já entendi qual é o caso em que eu retorno, quando eu estouro. O que seria o caso em que dá certo? Em que eu retorno true e consegui a soma. Se a soma deu o valor alvo, é trivial, né? E, ok, quando eu dou a soma, o valor alvo, eu retorno true. Por exemplo, joguei aqui por 3, a soma deu true, aí eu volto, ok, deu certo. Quando é que esse cara aqui, que está na metade do caminho, diz que deu certo? É que nem o caso do perguntar se você é caminho. Quando é que eu sou caminho? Se eu chego no destino ou se
se algum dos meus colegas diz que chegou no destino. Quando é que essa solução deu certa? Se comigo a soma deu certo, ou se a partir da configuração que eu passei para os meus vizinhos a soma deu certo. Mesma ideia. Então o código disso daqui é bem facinho. Eu acho que eu tenho ele aqui no TKO, é o problema do subset sum. Ah, eu só tenho ele em CPP? Ah, meu pai. Bora fazer em Go. Code. Cadê? Go. Ué, onde é que tá? É ruim, tá a letra é muito grande, eu não consigo me achar. mkdir.go, cd.go, code, main.go. Então, qual é a entrada dele? readme.md. Qual é a entrada dele? A quantidade de elementos e a soma desejada. Então ele quer a quantidade de elementos e a soma desejada. Eu vou usar o Copilot só para carregar os dados. Package main, function main. Eu preciso da quantidade de elementos e da soma, fmt.scan%qtd% soma, e eu preciso do vetor, var vet vai ser o make, vetor de inteiros de tamanho quantidade, for range de quantidade, fmt.scan de endereço de vet e preciso do i em range de quantidade. 2 pontos. Tem o vetor print ln vet tko run main.go readme. Ué, não tenho caso de teste. A pessoa formatou errado, tá vendo? Confiar em bolsista. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arriego. Não. Pronto, tá aqui, ó. Tá aqui o vetor. Bora para o algoritmo agora. Blim, blim. Blim, blim. Blim, blim. Não é esse não. Ok. O que é que o algoritmo precisa saber? O nosso algoritmo de backtracking. O que é que eu preciso saber e o que é que eu preciso devolver? Preciso saber do vetor que eu vou percorrer. Vet, vetor de inteiros. Preciso saber em que ponto eu estou do meu vetor de inteiros. Index. Poderia também ficar fatiando o vetor, mas acho que é mais fácil de enxergar assim. Preciso saber a soma atual. Enquanto eu estou de soma. E eu preciso saber qual é o meu valor-alvo. Qual é o valor-alvo que eu tenho que atingir. E eu só quero saber se existe ou não existe solução. Então é bem simples aqui. O vetor aqui onde eu vou passear,
o local em que eu estou, o meu objetivo, o alvo e a soma atual. Poderia fazer de várias outras formas, várias outras. Podia passar o vetor com as composições dos elementos, podia marcar quem eu coloquei, quem eu não coloquei, se ainda tem que ser processado. Vamos no mais simples possível. Qual os casos base? Você sempre tem que começar o algoritmo pensando no caso base. Se por acaso eu cheguei no final do vetor, se index foi igual a vet tamanho do vetor, eu somei tudo que eu podia e não consegui chegar no resultado. Eu estou saindo do vetor. Se eu estou saindo do vetor, não. Retorna falso. Mais algum caso que retorna falso? Eu não estou tentando fazer a soma chegar no alvo. Se por acaso a soma estourar o alvo, também retorna falso. Qual é o caso em que deu bom? Deu bom? Se por acaso a soma foi igual ao alvo, então deu bom. Só retorna true. Ok, se a soma ainda não chegou no alvo, aí agora eu tenho que processar esse índice. Quais são as duas? Se eu tivesse vários elementos, eu podia fazer um for indo nos vários casos, mas eu só tenho dois casos. Inserindo o elemento ou sem inserir o elemento atual. Ou insiro ou não insiro. A primeira delas seria fazer um backtracking, dizendo, estou com esse vetor, agora eu vou para o próximo índice, inserindo o elemento, eu tenho a soma que eu tinha mais vet na posição index, e eu repasso para o cara da frente, eu não consegui resolver com a informação que eu tinha, vê se comigo deu certo, passei o problema para frente. Eu não estou tentando resolver aqui, eu estou jogando para o cara da frente, ver se comigo deu certo. Então eu teria essa opção, e qual é o meu outro caso? Comigo e semigo. Eu tenho como tentar resolver comigo e semigo. Quando chegar para o cara da frente, ele vai verificar, ei, contigo estourou. Então volta, e aí quando estourar o comigo, aí eu vou tentar semigo. Mas você podia logo fazer o teste aqui? Podia. Aí eu teria que ficar testando aqui, deixa estourar na frente e voltar. Então toda vez que eu me adiciono e jogo para o cara e ele diz que estourou, eu já volto e tento a próxima opção. Mas eu também poderia testar aqui, né? Se comigo estourou, testa semigo. Ia me poupar um passo de ir e voltar. Mas eu só quero tentar deixar o mais limpo possível, tá? Quando é que eu retorno true e quando é que eu retorno falso? Eu sei que eu não sou nem esse caso, nem esse caso. Quando é que eu retorno true ou quando é que eu retorno falso? Retornar true significa dizer que eu consegui resolver o problema. A configuração que me foi dada me permitiu resolver o problema. Retornar falso significa a configuração que chegou para mim não resolve o problema. Muda aí atrás. Lembra disso? Retornar falso dizer muda aí os parâmetros aí atrás para eu tentar de novo. Então, se comigo deu certo, é se por acaso algum dos meus colegas resolveu. Se por acaso esse cara ou esse cara retornaram true, então eu retorno true. Se não, retorna falso. Eu cheguei com uma configuração. Tentei comigo e semigo. Se algum dos dois retornou true, é porque deu certo resolver o problema. E aí eu aviso, deu certo, a configuração que você me passou, eu consegui resolver. Se a configuração que me foi passada nem deu certo comigo e nem deu certo semigo, então eu tenho que dizer, manda outra configuração para eu tentar resolver. Tá? Esse aqui seria o caso mais simples. Alterar isso daqui para fazer a distância
ou fazer o sudoku, exigiria um passo a mais, que é gravar a resposta, porque aqui eu não estou gravando a resposta, eu estou só indo e voltando. Então eu poderia, ao invés desse cara de soma, eu poderia ir colocando as opções. Então isso daqui implicaria em marcar no canto das opções, da resposta, index, recebe, true. E aí quando não der certo, eu posso tentar com resposta, index, recebe, falso. Se por acaso nenhum dos dois, por exemplo, true, falso, se por acaso não deu certo com nenhum dos dois, esse daqui seria assim, e esse daqui foi, eu tentei resolver com true, passei e não deu certo, eu tentei resolver com falso, passei e também não deu certo. Então eu volto dizendo que esse índice, por exemplo, ainda está em aberto. E aí da próxima vez que ele for analisado, vai ver que isso daqui nem deu certo com true, nem deu certo com falso, ainda está em aberto. Quando ele chegar, ele vai ser analisado de novo. Eu preciso de alguma forma para anotar o que foi que eu fiz. E aí essa anotação vai mudar dependendo do problema. Sudoku você vai marcar lá na matriz, botei um 4 aqui, tenta. Aí o cara vai ver, tem um 4 aqui, eu não posso mais usar 4, vou tentar 3. E aí quando eu retornar da recursão, eu dizia, não deu certo. Então eu boto ponto lá, ou deixo em branco, para liberar todos os números para serem reutilizados. Toda vez que eu marco na matriz, eu estou dizendo que utilizei aquela posição, utilizei aquele número. Seria equivalente ao problema lá da distância. Botei o 5, não deu certo. Botei o 4, não deu certo. Botei o 3, não deu certo. Botei pontinho de novo para liberar os números para quem for tentar reutilizar esses números. Tá certo? E isso é um backtracking. É um for dentro de um for dentro de um for, que quando dá ruim eu volto. E de alguma forma eu tenho que marcar, dependendo do problema, o que é que eu estou utilizando, o que é que eu estou deixando livre, e aí essa variação vai mudar de um problema para o outro. Diz. Eu estava achando que ele ia retornar em todos os casos, porque ele vai me procurando, né? Mas pode ter um caso. Não, tem vários casos que não vai dar. Então, se a gente voltar para cá, tem algum caso que aqui vai dar 16? Não, talvez não. 12 mais, daqui, e 17? Não vai ter caso. 12 com 5 e 18. 12 com 5 com 3. O problema é que eu botei um monte de número primo. Aí dá para fazer quase todas as combinações aqui, entendeu? Esse 1 aqui tá cagando tudo. Esse 1 aqui, a culpa é desse 1. Então, se eu botar um 4 aqui, então aqui eu ainda consigo fazer 9 mais 3, 12. Deixa o 9, tira esse 5 aqui, bota outro 9, não, aí é avacalhação, né? Bota um 7 aqui, entendeu? Um 7. Então tem um monte de número que eu não vou conseguir fazer, mesmo somando tudo ou com combinações dos valores. Então ele vai tentar todas as opções, não vai dar nenhum. Toda aquela ramificação lá, ele pode tentar toda a ramificação. Por exemplo, pensa no número 200. Ele nunca vai alcançar com nenhuma soma e nenhuma remoção. Então ele vai literalmente disparar toda a árvore de 2 a 2. Nem eu consigo nem com 4, nem sem o 4, nem com 9, nem sem o 9, nem com o 12, nem sem o 12. Então, esses problemas, eles ainda são um problema de força bruta. O backtrack ainda é uma força bruta. Dá para fazer várias otimizações, como coisas que nós fizemos lá naquele Fibonacci com cache. E aí é a ideia de programação dinâmica, você consegue fazer um monte de otimizações. Mas o backtracking é uma força bruta que aborta quando sabe que não vai dar em nada. É assim. Entendeu? Quando eu tenho múltiplas combinações e escolhas, eu posso literalmente testar todas elas. Eu estou testando todas elas, mas assim que eu vejo que dá ruim, eu volto e tento a próxima. Deu ruim, eu volto e tento a próxima. Deu ruim, eu volto e tento a próxima, até descobrir que não vai chegar em caso nenhum. Ok? Então, é essa a ideia. Vocês acabaram de ver a maior parte dos algoritmos importantes que estão relacionados à estrutura de dados. Claro, fica meio mundo de coisa fora, mas pelo menos metade os 20% mais importantes da algoritmos de estrutura de dados nós vimos. Certo?
Ah, mas você não viu ainda. Tudo bem, mas não dá, não cabe, né? Ok? Então, bora aqui retornar para o conteúdo de árvores. A gente ainda tem 1 hora e a gente vai retornar para o que nós vimos em árvores. E vocês vão ver que o que nós vimos em árvores, em comparação com o que a gente acabou de sair, é quase trivial. No tempo todo a gente estava entrando e saindo de possibilidades, configurações, descendo e subindo na árvore. O que a gente vai ver é só formalizar a ideia de árvores e árvores binárias de busca. Porque as outras árvores, AVL, rubro-negra, digital e escambau, fica para EDA, tá? Então, os meninos, eu acho que o Emanuel passou com vocês a estrutura básica de uma árvore, falou do que é o nó, falou do que é a altura, profundidade, em ordem, pré-ordem e pós-ordem, ou não? Ok? Então, vamos começar só pela ideia do em ordem, pré-ordem e pós-ordem. Essa árvore aqui não é uma árvore binária de busca, mas eu vou fazer uma árvore binária qualquer, tá? Espera aí que o zoom está muito alto. O zoom está muito alto. Vamos aqui. Então, vamos aqui para um 7, 7 vai para um 5, 5 vai para um 3, 5 vai para um 4, 4 vai para 2, 2 aqui vai para 9, esse 7 vai para um 8, 8 vai para um 11, do 11 vai para um 15, do 11 vai para o 10. Se eu perguntasse de cabeça para você me dar o pré-ordem, você consegue fácil ou não? E existe uma técnica muito fácil para a gente entender como fazer eles de cabeça, é quase trivial. E qual é a ideia? Você lembra lá da sua 5ª série que você brincava de contornar as coisas? Você já brincou de contornar as coisas? Já, né? Então você imagina que você está contornando a árvore, tá? Bem contornadinho, ok? Pronto. Contornou, fez a estradinha. O que é o pré-order, o in-order e o pós-order? Pré-order é quando você passa à esquerda do nó. Então, digam para mim aí o pré-order, a sequência. 7, tá vendo aqui, ó, você está caminhando aqui. 7, 5, 3, 4, 2, 9, 8, 11, 10, 15. Moleza. O in order, que é o left, tá? O in order é quando você passa abaixo do nó. Down tá ao contrário. Down. Não, tá ao contrário também. Tava certo, né? Tava certo. O in order é quando você passa abaixo do nó. Então, 3, 5, 2, 4, 9, 7, 11, tá vendo? Eu passei embaixo do 11, 11, 10, 8, 15. O quê? Ó, o in order, agora eu quero in order, é quando eu passo embaixo do nó. Eu estou passando embaixo do 7? Não. Estou passando embaixo do 3? Sim, então 3. E agora? 5. Passei do lado do 4, não embaixo. 2. E agora sim, 4. E agora 9. E agora 7. O 8 não. 11, tá vendo? Embaixo do 11. Estou não embaixo do 11. Não tem filho da esquerda, então eu estou passando embaixo do 11. Ah, verdade, não tem esquerda. Não tem filho da esquerda. Então, como não tinha filho da esquerda, eu passei embaixo. Depois eu vou passar do lado. Eu não passo mais embaixo do 11. Entendeu? Eu não tenho filho da esquerda. Ele é o da esquerda do 8, não tem o... Entendeu? Ó, o 8, eu ainda vou passar embaixo do 8 quando eu passar bem aqui. Tá certo? Por exemplo, o 7 tem esquerda, embaixo, direita. O 5 teria esquerda, embaixo, direita. Só que o 11 tem esquerda, embaixo, tá vendo? E direita. Então eu passei à esquerda, passei embaixo
E agora esquerda embaixo, direita do 10. Direita do 11 embaixo do 8. Esquerda embaixo e direita do 15. Direita do 8 e direita do 7. Então, o que é o pós-order? Se o pré-ordem é left, o pós-ordem é o right. Então, o que é o pós-ordem aqui? De cabeça, vai. Não. Pós-ordem é a direita. Ó, esquerda do 5, esquerda do 3, embaixo do 3, direita do 3. Então, 3, embaixo do 5, não. Esquerda do 4, não. Esquerda do 2, embaixo do 2, direita do 2. 2, 3, 2, e agora? 9, depois. E depois? E depois? 10, 11, 15, 8, 7. Beleza? Em pré-ordem, em ordem, pós-ordem. Em termos de código, isso aqui é trivial. Em termos de código, é o mesmo código. Qual é a diferença dos três em termos de código? Vocês fizeram isso, não? A ordem de chamada. No pré-order, o nó se imprime antes de chamar os filhos. Então, no pré-ordem, eu me imprimo antes. E no pós-ordem, eu me imprimo como? Depois. E no em ordem, eu me imprimo onde? Entre um filho e outro filho. No meio. Ó, em termos de código, bora lá. Pronto, em termos de código, vou refazer com vocês. Vou apagar isso daqui. Em termos de código, isso daqui é uma árvore. Cadê? Isso aqui é uma árvore. Quando você estava nas listas, árvores e listas são a mesma coisa. Tudo que a gente vai fazer aqui, a gente já fez com listas, tudo. A diferença é que na árvore, na árvore binária, você tem 2 fios. Numa lista, você só tem o quê? O próximo, não é assim? Numa lista, você só tem o próximo. Só que isso daqui é uma árvore binária, onde cada elemento tem 2 filhos. O que seria uma árvore genérica? A árvore binária, cada um tem 2, mas numa árvore genérica, cada nó tem vários. Pode ter um, pode ter nenhum, pode ter 2, 3, 4, 5, 6. Numa árvore genérica, cada nó pode ter vários filhos. E cada filho pode ter vários filhos. Na binária é que a gente tem a restrição de que obrigatoriamente são 2. Vocês vão ver vários termos sobre balanceamento, divisão, entendeu? Normalmente árvores são elementos híbridos, onde você tem nós e tem vetores, dependendo da árvore, mas essa daqui é mais ou menos a mais simples, que você enxerga para os algoritmos ficarem bonitinhos. Então, se você imaginar, cada nó é uma árvore, é a sua própria árvore, cada nozinho. Porque se você olhar aqui para cá, eu poderia olhar para isso daqui como uma arvorezinha, sim ou não? E esse daqui seria uma arvorezinha, e esse daqui seria uma arvorezinha. Então, cada árvore contém outras árvores. Então, eu poderia olhar para o nó como sendo já a árvore. Da mesma forma como eu podia olhar para uma lista que só vai para frente, cada nó como sendo a sua própria lista. Numa lista que não tem retorno, né? Porque normalmente na ideia de árvore a gente não tem referência reversa, como na lista dupla. Lista dupla eu tinha que os nós olhavam para frente, mas eu também podia olhar para trás. Aqui uma lista dupla. Mas normalmente na árvore eu só tenho ida. Se eu só tenho ida, eu posso pensar cada nó como sendo uma árvore. Se eu tivesse ida e volta, aí talvez não fizesse muito sentido, né?
Sim, qual é a ideia da folha? A folha é o último pontinho aqui, isso são as folhas. São os elementos que não têm filhos. Então isso daqui é a folhinha, elementos sem filhos. 11 não é folha, porque ele tem pelo menos um filho. Tá? Então, aí você teria o conceito de profundidade e altura, muito parecido com o que a gente viu sobre a ideia de profundidade. Cada nível que eu vou descendo o nível de profundidade. A altura, normalmente, agora eu esqueci. Quando vocês viram a altura, era medindo de baixo? Qual é a altura dessa árvore? Tem lá uma tarefa sobre altura e profundidade no TKO. Eu não lembro não, faz muito tempo que eu vi o conceito. Mas eu chutaria, podendo estar errado, que a altura está relacionada à profundidade do maior filho. Não é mais ou menos um negócio desse? A profundidade do maior filho me dá a altura da árvore. Então, se eu tivesse aqui um 9 puxando para cá para um 4, eu teria que a altura dessa árvore seria 1, 2, 3, 4 níveis de profundidade. Estou em dúvida no conceito. Vocês releiam o conceito de novo quando estiverem fazendo a atividade. Mas os algoritmos, eles são bem simples. Então, bora fazer aqui alguns. Por exemplo, o imprimir, o print. Void function print. O que seria um... Perdão, estou aqui no C++. Eu vou me imprimir e imprimir os meus filhos. Qual é o caso base em que eu não imprimo ninguém? Se eu não existo, né? Se eu não existo, retorno. Mas se eu existo, fmt.println node.info. E aí eu vou chamar para os filhos. Print de node left e print de node right. Que tipo de impressão foi essa? Pré-ordem, pós-ordem, em ordem? Essa daqui pré-ordem. E essa daqui? Em ordem. E essa daqui? Pós-ordem. Pronto. Fizemos as três. Os 3 percorrimentos. Porque o percorrimento depende de como é que eu vou imprimir o elemento. Tá? Se eu não quisesse imprimir, se eu quisesse colocar isso daqui dentro de uma lista, eu quero a lista dos elementos pré-ordem, pós-ordem e ordem. Aí você pode, seja retornar o elemento aqui e ficar concatenando ele, ou seja, passar um vetor, só que um vetor como ponteiro. Elementos. Elementos é um vetor de inteiro. Percorrimento, né? Percorrimento. Que nome feio, comprido e horrível. Percorrimento. Mas tudo bem, vamos lá. Então, por que esse cara precisa ser um ponteiro? Porque quando você passa um vetor, ele é passado por referência. Ele copia o ponteiro. Mas se você tentar adicionar ou remover alguém, você buga o vetor inteiro. Ou fazer um slice, você buga o vetor inteiro. Então, se você quer preencher todo mundo o mesmo vetor, você tem que passar ele assim, tá? Então, ao invés de fazer isso, seria assim, né? Passa o vetor de percorrimento. Vou caminhando pelo vetor. Caminhando e cantando e seguindo a canção. E aqui eu vou me inserir no vetor. Posso me inserir antes de todo mundo, no meio e no fim. Como é que eu me insiro? Walk. Vai ser append de walk e eu, node info. Então agora eu estou inserindo no vetor, só que eu estou inserindo na posição correta. Isso no pré-order, isso no in-order e isso no pós-order. O que seria serial? Tá, é o seguinte, como é que eu construo uma árvore? Como é que tu transforma este breguês que tu tá vendo bem aqui num texto? Como é que você serializa? O termo seria serializar e desserializar. Como é que eu transformo esse objeto num texto que eu seja capaz de, através desse texto, conseguir reconstruir o objeto? Serializar e desserializar. Como é que você constrói isso? Então, a gente pode pensar em fazer um percorrimento
onde nós vamos anotando as informações. O serializar é esse tipo de percorrimento, mas eu preciso de anotações especiais para saber reconstruir. Se eu só te desse a informação, o percorrimento foi 7, 5, 3, 4, 2, 8, 7, 9. Com isso daqui, tu consegue refazer a árvore? Não. Por quê? Porque você não sabe qual é a hora de parar e voltar quando você chega nos filhos. Mas se eu te dissesse o seguinte, se eu começasse a marcar todos os pontos de saída, por exemplo, aqui eu vou colocar um hashtag, 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 no 11, hashtag, e aí falta o que aqui? O 15, né? Hashtag. Bora reconstruir a árvore agora. 7, 5, 3, hashtag. Como você chegou no hashtag, na hora que estiver lendo, o que é que você sabe que tem que fazer? Voltar, porque você chegou no canto que não é mais para inserir nós. Aí você volta. Qual é o próximo elemento? Hashtag. Então você faz o quê? Volta. O 3 já consumiu tudo que ele podia consumir, manda para o 5. O 5 já foi construído, ele manda para o 4. O 4 lê 4. Qual é a próxima informação? 2 e depois hashtag. 9, hashtag 4, 8, 11, hashtag 10, hashtag 15, hashtag. Isso é uma árvore serializada. Então, como seria o algoritmo para construir isso daqui? Seria um gerar, né, para a gente gerar a árvore. Para gerar a árvore, eu preciso do nó que eu estou tentando construir. Tudo bem? E eu preciso também saber de onde é que eu vou consumir os dados. Por exemplo, posso consumir aqui do meu vetor, né? Do meu serial, que é um vetor de strings. E eu preciso saber em que ponto eu estou desse serial, porque eu vou estar consumindo esses dados. Então, eu preciso saber do meu index. Como eu estou construindo a árvore é construída assim. Sempre o elemento da frente, que nem os algoritmos que a gente tinha em lista, eu me construo e aviso para o meu pai: pai, eu existo. E aí o pai pega e me cola como filho dele. Ok? A gente está gerando os filhos. Aí eu vou ter que ler essa informação, né? Pego lá, né? O meu valor seria serial na posição index. Perdão. Daqui a pouco vocês vão entender porque isso aqui tem que ser um ponteiro. Esse daqui é o meu valor. Como é que eu sei se eu vou me criar ou não vou me criar? Acabei de ler um desses valores. Posso ter lido 5, posso ter lido 3 ou posso ter lido hashtag. Como é que eu sei se eu vou existir? Eu sou um nó que vou existir ou sou um nó que não vou existir? Se for hashtag, eu devo me criar? Não. Então eu simplesmente aviso: ei, se valor foi hashtag, eu aviso. Meu índice andou um elemento, porque eu consumi um elemento. Index mais 1. É assim. E eu retorno. String, né? Eu retorno nulo para dizer: olha, eu não me criei. Eu não existo. Se eu existir, aí eu vou fazer a conversão desse valor para um elemento, vou criar um node,
colocando lá o valor dele. Ok, eu vou completar o resto não, tá? Ok, eu me criei, eu existo, só que o que é que falta eu fazer? Talvez os meus filhos existam, não é verdade? Então eu tenho que passar o algoritmo para os meus filhos. Ei, meu filho da esquerda, node.left, tente se criar. Entendeu? Esse node aqui não existe. Desculpa. Esse node aqui não existe. Filho da esquerda, tente se criar. Passo para ele o vetor que ele tem que percorrer, o índice que ele vai manipular e ele vai me retornar ele mesmo. Lembra que ele retorna a si mesmo? Ele vai retornar ele mesmo. Depois disso eu mando o quê? Ei, filho da direita, tente se criar. Primeiro, por que eu preciso passar esse índice aqui? Porque eu não sei quantos elementos esse cara vai consumir, sim ou não? Eu não sei, talvez ele não consuma nada, consuma só o hashtag dele, talvez ele seja uma subárvore gigante e ele vai comer vários elementos do vetor, eu não sei, entendeu? Então eu acabo precisando que esse valor aqui seja livremente manipulável, para que cada um que consome o valor vá anotando, eu consumi um elemento, eu consumi o elemento, eu consumi o elemento, e quando chegar aqui, esse nó saiba em que posição ele está. Os filhos também estão manipulando esse índice. Certo? Se eu tivesse uma outra estrutura, por exemplo, se eu tivesse uma estrutura que eu pudesse só dar um pop front, aí eu poderia passar a estrutura, todo mundo ia receber o ponteiro da estrutura, ia dando um pop front e tudo mais, só que eu não tenho isso em Go, né? Eu poderia ser uma lista ligada, se eu tivesse aqui uma lista ligada que não tem nativa, eu poderia todo mundo ter o ponteiro para a mesma lista ligada e dando o pop front, cada um estaria olhando só para frente da estrutura, mas eu não tenho, então eu tenho que fazer uma gambi dessa. Se eu tivesse em C++, eu podia ter um buffer que estaria sendo consumido, né? ou se eu tivesse, por exemplo, um ponteiro, eu poderia ou um iterador, só ir andando com o iterador, não precisaria nem passar o serial, mas aí é o que eu tenho. Isso daqui é uma forma de serializar, só isso. Cada um vai olhando o valor de si mesmo. Ah, sim, e falta o quê? Ei, eu existo. Para o meu pai me receber e me colar, seja como filho da esquerda, ou como filho da direita, ou como nulo, né? No caso aqui, eu existo. Então, isso é o serial, é aquele número que, dado o algoritmo, é capaz de reconstruir a árvore, aquela string capaz de reconstruir a árvore. E eu reconstruo cada nó construindo apenas a si mesmo. E avisando para o pai, ei, eu existo. Eu sou esse cara que foi construído e eu pergunto para os meus filhos pedindo para eles se construírem. Entendeu? Eu acho que o código do serial está inclusive bugado, indo a resposta inteira. Eu esqueci de consertar, alguém me avisou e eu esqueci de consertar. Tudo bem? Bora aqui para outros algoritmos legais de árvore. Vocês já viram, tem até um meme, não sei se é meme, não sei se a gente usa o termo meme, mas um vídeo sobre entrevista de emprego, que eles sempre falam da piada sobre inverta uma árvore binária. Já ouviu falar do inverta uma árvore binária? Que diz assim, rapaz, eu programo em 15 linguagens diferentes, trabalho com várias plataformas de nuvem, nunca precisei inverter uma árvore binária na vida. E nunca usou uma árvore binária. Só que o algoritmo é trivial, é porque assim, é muito fácil. É só questão de entender o conceito. O que diabo é inverter uma árvore binária? É fazer com que o filho da esquerda vire o filho da direita, entende? Isso é um swap. Então, por exemplo, nesse problema aqui, como ficaria a árvore invertida? O 7 continua sendo 7. Quem vai ficar na esquerda do 7? Antes era o 5, agora vai ficar o 8. E o 5 vai para o outro lado. Quem é que vai ficar na esquerda do 8? O 15. Na direita do 8 vai ser o 11. O 10 era o filho da direita. No caso agora o 10 vai virar o filho da esquerda.
O 5 era o 3 na esquerda e o 4 na direita. Então vai ficar o 4 na direita e o 3 na esquerda. O 4 era o 2 na esquerda e o 9 na direita. Vai ficar o 9 e o 2. Então eu inverti. Tudo que era filho da esquerda virou filho da direita. Tudo que era filho da direita virou filho da esquerda. O algoritmo acho que são umas 3 linhas. Então o que seria o inverter? Eu recebo um node que eu estou manipulando. E é isso. O que é que eu tenho para fazer? Quando é que eu não tenho o que fazer? Quando o nó está vazio ou quando... você poderia só simplificar, porque mesmo se os meus 2 filhos fossem vazios, se eu chamasse inverter para eles, como eles são vazios, eles não fariam nada. Então o caso trivial é, se eu não existo, se node é igual a nulo, não tenho o que fazer. Ou só retorne, né? Mas se eu existo, o que é que eu tenho que fazer? Inverter meus filhos. Então o node left vai trocar de lugar com o node right. Right. Node.right, node.left. Isso daqui é o swap lá do swap do Go e do Python, né? Para diminuir ainda mais o código, eu podia só fazer esse daqui. Você inverteu uma árvore com 2 linhas de código. Então, conceitualmente é ridículo. Conceitualmente é irrisório. Para cada nó, se ele existe, ele troca os 2 filhos. Então, se eu tivesse em uma linguagem que não obrigasse os parênteses, era só 2 linhas de código. E se eu pudesse... Dá aqui para junto. Se eu pudesse juntar aqui, era só uma linha de código. Então, conceitualmente, não tem o que fazer. É só entender o que é a pergunta. Rapaz, uma árvore binária, o que é uma árvore binária? Ok? E o que é inverter? Inverter é assim, é fazer Não faz sentido. O que é isso? O que seria fazer isso? Mas tudo bem. Supondo que fazer isso fizesse sentido, o que significa? Quando ela está assim, ela vai descendo, certo? Certo. Tipo, plantar, acho que seria virar a árvore. Então, nessa configuração, cada filho saberia quem é seu pai. Isso. E o pai não saberia exatamente isso. E o pai não saberia quem é o filho. Cada filho teria quantos pais? Cada filho teria obrigatoriamente um pai. Será que é difícil fazer isso? Então bora lá. Se vocês quiserem inverter ao contrário. Então, dentro dessa proposta, ele até deixa de ser uma árvore. Ele não é mais uma árvore, porque a estrutura de nó muda. Não. Cada nó tem a sua informação e sabe quem é o seu pai. Só isso. Isso é uma estrutura de nó de lista. Entendeu? Só que vocês vão criar uma estrutura onde eu tenho todas as folhas vão ser pontos de partida para poder chegar no pai. Todas as folhas vão ser pontos de partida. Essa estrutura não existe, mas se nós quiséssemos criá-la... Qual seria a utilidade disso? Nenhuma, mas... Nenhuma. É igual aquele código que é um donut girando. Hã? Aquele código que é um donut girando. Donut girando. Vou passar isso como tarefa, vou criar essa tarefa. Não, é pior que deve ser trivial, é só a gente pensar que a gente vai ter a recursão vai chegar até os filhos, e na volta da recursão, a gente tem que fazer a recursão voltando, porque na volta da recursão eu sei quem é o pai daquele filho. A recursão desce, chegou lá embaixo, chegou na folha. O que é que a folha faz? A folha vai se criar e vai retornar a recursão para o pai. Nessa hora eu vou pegar o nó que ela gerou,
Não, ele tem que saber quem sou eu. Então, na hora que eu desço a recursão, eu tenho que avisar para ele quem sou eu. Vou descer a recursão, cada pai avisando para o seu filho que ele existe. E aí, na hora de voltar, eu tenho que coletar tudo isso, eu tenho que guardar a posição, eu tenho que guardar todas as folhas num local, porque senão eu vou perder todas as referências. Ó, é uma questão assim, ó. Você guarda o root, por quê? Porque através do root você consegue chegar em todo mundo. Então você só precisa do root. Mas se realmente eu quisesse criar uma estrutura invertida, eu teria que guardar todas as folhas, porque se eu perder a referência, as folhas deixam de existir. Eu teria todas as folhas, por exemplo, num vetor, e aí todas elas teriam apontando para quem seria o miolo da estrutura, que seriam os pais. E aí os pais não precisariam ser referenciados, mas todas as folhas precisam ser referenciadas, ou elas vão ser coletadas pelo garbage collector. Que legal. Eu vou fazer isso não. Vou fazer isso não, porque isso é inútil, eu prefiro fazer as outras coisas. Mas dá para fazer? Claro que dá. Mas mesmo meio que não faz, poderia fazer sentido, mas não faz sentido. Outra pergunta, será que, uma pergunta que faça mais sentido. Se você tem uma árvore normal, essa daqui é mais interessante. Eu conseguiria converter uma árvore normal numa árvore de retorno, onde cada nó teria o seu left, o seu right e o seu root? Esse daqui é mais interessante. Entendeu? Preencha o pai. Percorra a árvore preenchendo o pai. A mesma coisa, só que agora, como seria, né? Eu tenho pai, function. Eu tenho pai. Recebe node. Meu Deus, eu estou com C++ hoje forte, porque eu não consigo escrever. Como é que eu aviso? Como é que o filho fica sabendo quem é o pai dele? O pai tem que informar. Olha que código besta. Se o meu filho existir, se eu não existo, então sai fora. Se eu não existo, retorne. Se eu existir, talvez eu tenha filhos. Se eu tiver filhos, basta dizer para eles que eu existo. Se node.left for diferente de nulo, o meu filho existe. Então, o que é que eu vou ter que dizer para ele? Filho, node.left, eu sou seu pai. Momento Star Wars. Se o meu filho da direita existir, filho, eu sou o seu pai. Não é trivial? É trivial. Então, muitos desses algoritmos, profundidade, largura, são triviais. Alguns, até os mais difíceis, eles ainda são fáceis comparado com os que a gente tem. Por exemplo, tem um dos exercícios que é, dado uma árvore, encontre o caminho até chegar no nó. Você vai fazer a busca, o span da busca para todos os lados, e aí você vai chegar no nó. Ué, é a mesma coisa que a gente fazia no backtracking. Você percorreu alguma coisa para chegar naquele nó. Então, você ou pode ir preenchendo uma pilha, ou pode fazer via retorno. Na hora que o cara retornar e disser eu existo, você sai concatenando isso. Ei, encontrei, concatena, encontrei, concatena, encontrei, concatena, encontrei, concatena, e no final você tem uma lista com o caminho percorrido. Então, acabamos árvores. Não, brincadeira. Brincadeira. É porque tudo é fácil, ó. Um que é igual que vocês já fizeram. Vocês fizeram aquele vet equals em sala ou não? Para ver se dois vetores são iguais. Recursivo, dois vetores são iguais. Como é que eu sei se duas árvores são iguais? Árvore A e árvore B. É a mesma coisa do vetor. Como é que você sabe que duas árvores são iguais? Só tem um caso trivial em que as duas são iguais. Quando é? Lá do vetores, mesma cor do vetores. Quando é que dois vetores são iguais?
você vai evoluindo, né? Mas tudo bem, quando é que você tem certeza que eles são iguais? Não. Não. É fácil saber quando eles são diferentes. São diferentes se um filho existe e o outro não, se eu existo e o outro não, se os valores são diferentes, mas quando é que eu sei que dois nós são iguais? Não. Qual é o caso trivial? Quando os dois são... Puta que pariu. Ai! Vocês estão tentando pensar difícil. Você recebe dois nós, quando é que você sabe que os dois são iguais? O caso fácil. Não precisa nem olhar valor. Não. Quando os dois têm os mesmos left e right. Não. Esse é o caso trivial. Quando é que dois nós são iguais? Quando eles não existem. Hã? Tem. Nulo é valor válido para um nó. Porque esse é o único caso. Bora lá. Esse é o único caso em que você sabe, olhando só para esse nó, se ele é igual. Porque se eles tiverem valor, o melhor que você pode fazer é dizer que eles são diferentes. Porque você ainda tem que olhar os filhos, sim ou não? Sim. Então você tem 1000 casos onde eles são diferentes. Mas você só sabe que eles são iguais quando chega lá no nulo e o cara diz, dos dois são nulos. Sim, eles são iguais. Volta. Aí se você tem um filho onde o cara da minha esquerda diz que é igual e o cara da minha direita diz que é igual, ok, se o meu valor é igual, agora sim eu sei que é igual. Mas eu preciso que os filhos digam que ambos são iguais para que eu possa dizer que o ramo é igual. Ok, os dois não existem, então certeza que eles são iguais. Agora eu tenho muitos casos em que eles são diferentes. Se eu cheguei na linha 14, é porque pelo menos um deles existe, sim ou não? Bora lá. Se eu estou na linha 14, pelo menos um deles existe. Sim ou não? Sim. Porque se ambos não existissem, teria morrido aqui na linha 12. Correto? Então, se eu cheguei aqui na linha 14, pelo menos um existe. Mas se algum dos dois não existir, então, eles não são iguais. Aqui, ambos, nenhum existe. Aqui eu tenho que só um existe. E se eu cheguei aqui na linha 17, o que é que eu sei? Que ambos existem. Como ambos existem, o que é que eu posso comparar? Os valores. Então, o que é que eu sei? Que se os valores forem diferentes, então, eles também são diferentes. Perceba que eu não tenho como dizer que eles são iguais, eu só tenho como dizer que eles são diferentes. Então, eu tenho que se A não existir ou B não existir, atenção que isso aqui tem que ficar no último, tá? Ou os valores forem diferentes, então sim, aí eu posso dizer que eles são diferentes. Mas caso os valores sejam iguais, eu não posso dizer que as árvores são iguais. Eu só posso dizer que as árvores são iguais se os filhos me disserem que são iguais. Então, se por acaso os meus filhos me disserem que são iguais, se tanto o meu filho da esquerda disser que é igual ao filho da esquerda do B, e o meu filho da direita disser que é igual ao filho da direita de B, se ambos disserem que são iguais, sim e sim, ok, eu sou igual, esse ramo é igual ao outro ramo. Mas se algum deles disser que é diferente, aí não. Esse ramo não é igual ao outro ramo.
Faz sentido? Faz sentido? Isso daqui é o mesmo algoritmo que vocês fizeram no VET equals. Qual é a única diferença? Isso. O VET equals recursivo era isso. Eu só sei que os dois vetores são iguais quando eu termino junto. Ou seja, quando eles terminam no fim. Se eu chegar num ponto em que um nó existe e o outro não existe, então eles são diferentes. Se eu estiver no meio e os valores são diferentes, eles são diferentes. Se não, eu tenho que chamar a recursão para o meu vizinho. É o mesmo código. A diferença é que agora eu olho para os dois. E se não fosse uma árvore binária, se fosse uma árvore com N nós, o que é que mudava? Eu só sou igual se todos os meus colegas, né? Se todos os meus colegas retornarem que são iguais. Aí eu teria que fazer um for aqui para todos eles. Se algum deles dissesse que não é igual, então eu não sou igual. Então, para cada filho, se o meu filho disser que não é igual, então retorna falso. Retorna true. Então, amanhã, queridos, a gente dá continuidade para a árvore binária. E aí eu provavelmente vou ver clonagem, remoção e inserção. E na próxima semana é muito provável que eu termine o conteúdo, porque só vai ficar faltando tabela hash e ordenação. E ordenação, eu hoje não tenho mais paciência para ficar ensinando 15 algoritmos de ordenação diferentes. A gente vai implementar uns 2, merge sort e só, que são os mais importantes. Tudo bem? Bora para a chamada.